Você que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele fale ao teu coração. Que esta mensagem seja justamente aquilo que você mais necessitava escutar. Nós estamos reunidos em igreja, estivemos aqui louvando a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado, estivemos agradecendo, apresentando os nossos testemunhos e pedidos de oração também, claro. E agora nós vamos para a nossa segunda hora, a hora mais solene, a hora em que o Senhor Jesus nos visita e nos abençoa com a sua presença. Queria convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo número 3. A partir do versículo 10. Nós vamos falar sobre agradecer ao Senhor, porém de outra forma também. Diz o Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Faltam mais cadeiras? Ok. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos a palavra de um Deus que está querendo nos abençoar, que está querendo nos tornar felizes, porque Ele está falando de pessoas que são bem-aventuradas, e bem-aventurado significa feliz. De um Deus que quer proteger o que é nosso, porque Ele disse que vai repreender Satanás, o devorador, para que ele não consuma o fruto do nosso trabalho. Lembrem-se que na época os israelitas eram mormente agricultores, então alguém que devorasse o fruto da terra era alguém que destruísse o fruto do seu trabalho. E aqui diz: a vide no campo não vos será estéril, quer dizer, você vai trabalhar e vai ter resultado. Tudo isso Deus prometeu, mas Ele condicionou a uma coisa, correto? Ele começa dizendo: trazei os dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa de Deus. Irmãos, eu não vou aqui tecer mais argumentos além daqueles que o próprio Senhor já disse. Ele falou: tragam para que haja mantimento na minha casa, para que haja a pregação da verdade presente, a pregação dos 10 mandamentos de Deus, a pregação do verdadeiro evangelho que conduz à salvação. Para isso, tragam os dízimos e as ofertas, e eu hei de vos abençoar. Quem acredita na promessa do Senhor pode cumprir com a condição e esperar que Ele faça a sua parte. Amém? Porque Deus é fiel. Nós vamos ter a oportunidade de contribuir agora com a obra do Senhor. Vocês que estão aqui já sabem qual é a obra do Ministério de Advertência Final, e você que nos assiste, eu hei de colocar. Eu tenho em minhas mãos alguns folhetos que são produzidos por este ministério, os quais todos são entregues de forma gratuita, ok? Se você é dizimista ou ofertante, você pode solicitar para fazer o teu evangelismo. Não tem custo, você paga só o correio, ok? Tá aqui, os folhetos são de graça. Estou com 2 nas minhas mãos. Tem um que fala sobre o descanso. Olha aqui, pessoas que estão precisando do descanso do Senhor, está aqui. Nós temos também um outro que fala sobre Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Esse folheto é para a pessoa que perdeu um ente querido, pessoa que está numa situação de angústia. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração desta pessoa. E não nos esquecendo, nós estamos ainda agora em época de verão. Nós temos um folheto que é entregue no litoral
as trombetas do Apocalipse. Para você aparece invertido, né, o texto, mas eu já leio. As trombetas do Apocalipse. Essa mensagem fala em especial para quem mora no litoral, tem planos de morar lá ou costuma sempre veranear no litoral. Ok? Peça a quantidade que você precisar, desde que você não jogue fora, nós vamos enviar e você pode fazer o teu trabalho missionário, ok? Além disso, nós temos um outro folheto aqui também, como recomeçar. Esse é para quem teve um grande revés na sua vida, seja ele financeiro, seja ele emocional, e aí está com dificuldade de recomeçar. Aqui há um conselhos práticos e também conselho da palavra de Deus para restaurar a vida da pessoa, não só fisicamente, como também espiritualmente, ok? Então você entra em contato, solicita. E você que gostaria de saber como são empregados os recursos deste ministério, você pode solicitar o nosso relatório mensal de aplicação de recursos. Nós fazemos questão de que você, dizimista e ofertante, seja o nosso auditor, até porque nós temos que ter transparência na obra de Deus. Amém? Então fiquem à vontade, por favor, e nos ajudem para que se faça uma administração sábia, prudente e coerente com as normas de administração que nós conhecemos. Amém? Vamos nos colocar em pé. E aquele que se preparou vai ter a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas. Na medida em que nós estivermos louvando a Deus, você que se preparou pode se dirigir até aqui, já conhece o sistema, temos envelopes de dízimo e de ofertas. Amém? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos seus habitas, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Amém. O Senhor tem nos dado o suficiente e temos o alimento, temos o vestuário, num mundo onde tantos bilhões
perecem pela falta do mínimo para a sobrevivência. Senhor, dá-nos um espírito de agradecimento, um espírito de gratidão para contigo. Queremos também, ó Deus, pedir que o Senhor venha prosperar a vida de cada um. Nós não estamos pedindo para que o Senhor dê milhões de reais, mas nós pedimos que o Senhor dê a cada um de nós o suficiente para que nós não sejamos tentados a tirar aquilo que não é nosso. Amém. Assim como o apóstolo Paulo disse na sua palavra. Senhor nosso Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe cada um na medida da capacidade que o Senhor deu para administrar. Amém. E assim, ó Deus, que todos nós sejamos despenseiros, administradores fiéis do recurso que o Senhor puser nas nossas mãos. Amém. Que possamos suprir as nossas casas, as nossas famílias, que possamos, ó Deus, abençoar os pobres e também que possamos contribuir com a Tua causa, esta que será a responsável por salvar almas. Pessoas que serão salvas da morte para a vida eterna. Amém. Certamente isto não tem preço. Por isso, ó Deus, não há melhor maneira de empregar o recurso do que investir na salvação das preciosas almas. Ainda que outros não entendam isso, ainda que outros critiquem esta obra, ó Deus, que o Senhor mantenha em nossos corações a determinação de auxiliar a propagação do Teu Evangelho. Pedimos também a Deus que nos abençoe agora para ouvirmos a Santa Palavra. Que o Senhor venha ensinar a cada um de nós. E eu quero me colocar escondido na rocha que é Cristo Jesus, pedindo que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo. Fale Ele as palavras que o Senhor deseja, e não eu. Te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela tem o seguinte título: Limpo do vosso sangue. Limpo do vosso sangue. Queria que vocês abrissem comigo em Ezequiel, capítulo 3. E ali nós vamos ver um chamado que Deus deu para o profeta. O profeta Ezequiel, que era de uma família sacerdotal, ou seja, era da família dos pastores da denominação da época. E ele era uma pessoa de natureza mais tímida. Ele não era aquela pessoa assim, eloquente, aquela pessoa incisiva, aquela pessoa colérica, briguenta. Ele tinha outra natureza. Isso é o que a Bíblia nos faz entender. Portanto, Deus, Ele resolve dar uma comissão para o profeta. Porque, vocês sabem bem, a pessoa que é tímida, ela é mais inclinada a não falar verdades cortantes, não é verdade? Ela não quer problemas. Tudo que ela quer é evitar problemas. Então, em nome da paz, muitas vezes ela não fala aquilo que deveria. Em nome da paz, ela não fala o que é necessário. Isso pode acontecer, na verdade, com pessoas de quaisquer natureza. Até o impetuoso Pedro passou por um momento em que a sua boca não se abriu para testificar da verdade. Quando começaram a zombar, ou falar que ele era um galileu, e ele viu o seu mestre preso, ele recuou, não foi assim? E aí a timidez subiu em Pedro. Mas o Senhor deu uma mensagem para Ezequiel, que valeria para Pedro naquela ocasião, e vale para nós com certeza, nós que vivemos nos últimos dias da história desta terra. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Palavras de Jeová, o Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás,
não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Deus coloca um peso sobre o profeta, justamente para que esta mensagem contrabalanceie a sua timidez. E a partir dali, todas as vezes em que Ezequiel titubeasse para falar a verdade, Deus poderia impressionar a sua consciência com estas palavras e falar: Ezequiel, você vai deixar eles se perderem? Você tem uma palavra importante, Ezequiel. Ezequiel, eu te dei uma mensagem. Esta mensagem pode salvar a vida desta pessoa. Tudo bem, é muito provável que ela não aceite, eu concordo com você. Mas mesmo assim, eu falei para você dar a ela a oportunidade de decidir. Deixe ela decidir e que você não decida por ela. Não seja você a dizer: esta pessoa não vai escutar. Mas que seja ela a dizer não para mim. Então dê a ela a oportunidade. Vai, Ezequiel, fale. E mesmo quando você ver alguém que está na igreja, porém não está andando segundo o justo, o reto caminho do Senhor, então, Ezequiel, você fale. Você fale. Porque esta pessoa, se continuar assim, mesmo na igreja, ela não vai para o céu. Então, Ezequiel, salve esta alma, se possível for. Fale. É interessante porque as coisas são interpretadas de forma inversa pelo homem, não é verdade? Aquele que chega numa porta e repreende os pecadores, ele é chamado de perturbador da casa. Não é assim? Elias reprovou o rei Acabe, reprovou o povo de Israel, na pessoa do rei Acabe. E mais tarde, quando foi encontrado, as primeiras palavras que ele escutou foram: és tu, perturbador de Israel? O próprio culpado da apostasia acusava Elias. E hoje em dia é assim também. Quando o servo do Senhor se levanta para reprovar o ímpio ou para reprovar o pecador dentro da igreja, imediatamente a pessoa assume a atitude de ataque. Porque a melhor defesa é o ataque. Assim pensa o homem, não é verdade? Então, você é o perturbador. Você é o acusador do povo de Deus. E esta é a obra do adversário das almas. Só que esta pessoa não está entendendo uma coisa. Satanás, ele é o adversário porque ele nos acusa diante de Deus. Existe uma diferença entre acusar a pessoa diante de Deus e chegar na frente da pessoa e falar os seus próprios erros. A obra de Satanás, o adversário, é acusar as pessoas diante de Deus. Gravem isso. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 12, só para que não fique dúvidas. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, para que se tenha bem diferenciada uma obra da outra, qual é a obra de Satanás? Acusar os pecadores diante de Deus. E qual é a obra do servo de Deus? Acusar os pecadores diante deles mesmos. Entende? Porque daí o pecador pode se corrigir. A mãe que não fala para o filho que ele está errado, está criando um marginal. É ou não é verdade? É ou não é? Está criando um marginal. Outro dia até conversávamos com o irmão ali, né? Ele contou um incidente. Algumas crianças fizeram o que não deveriam. Aí a pessoa chamou a polícia. E aí a polícia disse, olha, se vocês não corrigem eles hoje, amanhã a gente corrige com isso aqui. Aí mostrou o cacetete policial. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Nós devemos respeitar as leis do nosso país. Mas a Bíblia ensina, por exemplo, no caso das crianças, a não reter a vara. Porque é dito que se nós corrigirmos os nossos filhinhos com a vara, nem por isso eles hão de morrer. E eu poderia ter aqui diante da minha mesa uma varinha. Deus não apoia e nunca apoiaria o espancar a criança. Está errado, claro. Você não precisa espancar e deixar a criança roxa. Agora, uma varadinha bem dada no bumbum, ela tira fora a rebeldia e a estontícia da criança. E isso não sou eu quem diz, isso é a palavra do Senhor quem diz, correto? No livro de Provérbios existem vários textos que falam sobre isso. Eu poderia citar todos, mas acho que não é necessário. Eu vou citar Provérbios 23, versículos 13 e 14. Diz assim: não retires a disciplina da criança. Por quê? Fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Quando vai, bater, a criança grita, 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 faz aquele escândalo e tal. Não tem problema, nem por isso ela vai morrer. Corrija a sua criança. É o que o Senhor está falando. Versículo 14. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás, ou e livrarás a sua alma do inferno. Que interessante, né? Então tu a fustigarás como? Deus dá até o método, certo? Com a vara. Ele não fala com a palmada, com a cinta, com o castigo, com a cadeirinha do castigo, certo? Ele fala, tu a fustigarás com a vara. Também não diz, tu a fustigarás com a conversa. Irmãos, tem muitas horas em que a conversa não resolve. Se a conversa resolvesse, Deus falaria, converse com a criança e tu a livrarás do inferno. Não é assim? Mas a Bíblia diz claro, tu a fustigarás com a vara e a livrarás do inferno. Tem tanto pai e tanta mãe que está triste. Olha, esses dias eu recebi a notícia de um pai que ele tem um filho e uma filha. O filho mora com um homem e a filha mora com uma mulher. E o pai, mesmo tendo dinheiro, está arrasado. Interessante, né? No momento em que propaga-se tanto, o lesbianismo, o homossexualismo e tal, só que isso destrói as famílias. Aqueles que têm uma pessoa na família que está nessa situação, eles estão tristes, eles estão arrasados. Então, apesar de os noticiários passarem toda uma imagem positiva desse tipo de comportamento, aqueles que vivenciam o problema, eles se sentem desgraçados. Então, obviamente, isso não pode vir de Deus. Porque Deus não tem o propósito de desgraçar a vida de ninguém. Irmãos, eu já recebi e-mails, obviamente, vou preservar os nomes, mas e-mails de pessoas que falam, eu tenho a minha esposa, mas eu me envolvo com o homem, e me sinto arrasado, não consigo sair. A pessoa se sente um escravo. Como é que isso pode ser de Deus? Não vai ser de Deus. Não é verdade? Não tem como. Então, irmãos, Deus, Ele quer que as pessoas se comportem da forma que Ele criou. Criou homem, criou mulher. Unir-se-á o homem com a mulher, ambos serão uma carne,
E o que Deus uniu, não separe o homem. Ok? Só que, devido à falta da disciplina adequada, os pais perdem o controle sobre os filhos e ocorre que os filhos vão para onde o nariz deles aponta, onde eles acham que são certos. E eles confundem liberdade com libertinagem. É por isso que a juventude está afundada nas drogas e nestas perversões. Não é verdade? Sabe, irmãos, este quadro pode e deve ser revertido. E o instrumento que Deus designou na terra para reverter este quadro é a igreja, não é o Estado. Portanto, nós não estamos aqui fazendo este vídeo para que façamos aqui um abaixo-assinado ou proponhamos uma nova lei que então garanta que haja união só entre homem e mulher, né? Ou que os jovens tenham determinado padrão de comportamento sexual. Não é isso. As mudanças promovidas pela igreja, elas são promovidas por meio da pregação da palavra. E aí a gente já começa e volta aqui para esse tema. No momento em que dizem, mas a lei ameaça você se você falar contra o homossexualismo. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a nossa prioridade? Salvar almas ou não? Salvar almas. Nós não queremos aqui afrontar o governo abertamente, não é o nosso propósito, mas por outro lado, o homossexualismo foi, é e sempre será errado. Ok? A Bíblia diz o seguinte, o homossexual não vai entrar no céu, não vai. Mas não sei o quê, porque Deus é amor. Olha, Deus é amor, mas Ele condena essa prática. Ele condena. Inclusive, no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 18, ele fala que aquele que fosse encontrado nesta prática seria morto. Isso era um exemplo ilustrativo do que vai ocorrer no fim dos tempos. O jovem, ele tem a sua liberdade? Tem. Ele saiu da adolescência, agora ele pode tomar as suas próprias decisões, pode tomar o seu rumo na vida. Mas ele deve ter uma coisa na mente muito clara, muito centrada, que é o seguinte: cada decisão traz consigo uma consequência. Então que sejam boas as decisões, não sejam decisões impensadas. Que reflita antes. Quando alguém te faz um convite, que antes de você aceitar, você procure saber, mas tá bom, se eu for para lá, o que acontece lá? Deixa eu dar uma pesquisada. Qual é a classe de pessoas que vai estar lá? O que eu vou aprender lá? E assim por diante. E aí você já vai saber se aquele local é adequado ou não. Antes era mais difícil porque a informação não estava assim tão disseminada. Mas hoje em dia, com a internet, até no celular, né? Se alguém te perguntar, vamos no lugar tal? Puxa, você entra no site do lugar e já descobre o que é. Não é verdade? Então hoje está fácil. Né? E nós temos que nos guardar, irmãos. Temos que nos guardar. E temos que falar, o que é certo, o que é errado. Você, pai, mãe, que está na sua casa, tem filho que está na droga, tem filho que está no homossexualismo, tem parente que está nessa situação, o que você deve fazer? Vai lá, abre a Bíblia e mostra que está errado. Abre lá em Levítico 18, lê com a pessoa. Abre lá em Apocalipse, ok? Vamos aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. O que diz na outra versão da Bíblia? Podem falar. O que está dizendo aí? Os sodomitas. Qual é o pecado de Sodoma? Homossexualismo. Ficarão de fora os homossexuais, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ezequiel tinha dificuldade de falar. Ezequiel, ele era um cativo no reino da Babilônia. Quem sabe Ezequiel ficava com receio
de transgredir algumas das regras de Babilônia, não? Na hora de repreender. Mas Deus disse a Ezequiel: fala. Irmãos, nós vamos falar ou nós vamos dizer: ah não, mas é porque o estatuto, né, da criança diz assim. Ah não, mas é porque agora a nova lei, o PL, diz assim. Irmãos, se vocês, seres humanos, governantes, aprovarem essas leis, Deus não aprovou. Deus não está em nada de acordo com essa lei. Não está. Deus não vai se submeter ao homem. Tenho isso por claro, ok? E Deus vai continuar dizendo que o errado é errado e o certo é certo. Por mais que haja uma lei dizendo que o certo é o errado, ou que o errado é certo. Irmãos, nós somos de Deus. É ou não é verdade? Sim. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ninguém vai lá afrontar de graça. Deus não está pedindo para a gente chegar lá e pôr o dedo na cara de quem fez alguma coisa. Não é assim. Mas advertir o pecador, sim. Aí devemos fazer. Ah, mas ele vai me denunciar. Pois que denuncie então, paciência. Quem não sofreu alguma coisa por ter falado a verdade? Não é? Quem que nunca sofreu? Os apóstolos sofreram. Nem por isso deixaram de falar. Parece que não foi suficiente Deus falar uma vez para Ezequiel. Lá mais à frente no capítulo 33, digo, Deus repetiu. Agora, Deus compara Ezequiel com um atalaia. O atalaia era uma pessoa que ficava em cima dos muros da cidade. Naquela época não existiam aviões nem helicópteros. Então uma cidade bem guardada, bem protegida, era uma cidade com muros altos. E nos muros altos existiam aquelas guaritas. É por isso que até hoje, né, quando nós passamos nos quartéis de exército, nós vemos aquelas guaritinhas, né? Claro que hoje parece quase inútil, né? Você pensar, poxa, que a pessoa vai ser protegida por aquela guarita, né? Mas você vê que o princípio permanece até hoje. Alguém em cima do muro, olhando no horizonte para ver se aproxima-se um inimigo. No versículo 1, a Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Quando você falar e a pessoa te acusar de homofóbico, você falou, você cumpriu a vontade de Deus, mas ele vai morrer na sua iniquidade se ele não se arrepender.
Quando você falar, e ele falar, vou te levar para o conselho, ou enfim, vou te denunciar, e aí você vai ter que se ver com o conselho tutelar. Você está encorajando a violência. Ninguém está encorajando a violência. Eu sou contra a violência. Quem aqui é a favor da violência? Ninguém, certo? Agora, irmãos, uma varadinha bem aplicadinha no bumbum da criança não é a violência, é a correção da estultícia. E aqui eu dei 2 exemplos, mas nós podemos falar de outras coisas, meus queridos irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Se você vê o mal diante de você, não finja que não viu. Fale. Porque você pode salvar uma alma. Quanta coisa tem acontecido aí. E Deus quer que alguém erga a sua voz em protesto. Não é? Ontem nós falávamos, né, alguns cantores aí que até no clipe já vem tudo vestido de egípcio e tal. Bom, a Bíblia fala para sair do Egito. Aí se você então clica lá no vídeo do YouTube, sei lá onde, né? E aí aparece lá o cantor vestido de egípcio, o cantor, a cantora, enfim, aqueles olhos de ouros assim e tal. O que você deve fazer? Bota um comentário, ó, isso aí a Bíblia condena, tá errado, né? E não assiste mais, claro. Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que ser a luz do mundo. Claro, não estou falando para você, quando a pessoa já te disse, ó, não quero mais que você fale, você já falou e tal, aí respeita a liberdade da pessoa, né? Então se a pessoa já escutou você já falou, né, ela está insistindo para você não falar, amém, até Deus respeita. Mas, se a pessoa ainda não disse isso, fale. Fale. Não perca a oportunidade de falar. Nós temos que ser luz, irmãos. Se estivermos num ambiente e ali não pudermos ser luz, então aquele ambiente não nos cabe. Nós temos que sair dali. Se nós estamos num local onde as pessoas não têm interesse nenhum de receber a verdade que nós temos, aquilo que o Senhor tem dado, então, irmãos, que elas entendam que pela nossa ausência nós reprovamos as suas obras. Quando a boca não pode mais se abrir e falar, as atitudes podem ser ouvidas. Entendem? Irmãos, o apóstolo Paulo nos deu um exemplo digno de ser seguido neste aspecto. No livro de Atos, capítulo 20, Atos, capítulo 20, nós encontramos a ocasião na qual Paulo estava despedindo-se dos seus irmãos, porque o Espírito do Senhor já tinha revelado para ele de que ele não mais veria o rosto daqueles irmãos. Em breve ele seria preso, ele sofreria por amor a Jesus. No capítulo 20, versículo 18, depois que Paulo chamou os anciãos da igreja, logo que chegaram estes anciãos junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós,
por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo disse: eu estou limpo do sangue de vocês. Eu fui um atalaia fiel. Quando eu vi a aproximação de Satanás, quando eu vi que ele estava para dominar a vida de vocês, eu não me calei. Eu fui o crítico, eu fui o chato, eu fui o inconveniente, sempre que foi necessário, mas eu não deixei de anunciar a vocês nada do que era necessário. Irmãos, vocês acham que o povo de Israel gostava de Moisés? A gente ouve, né? Não, Moisés, com a vara do poder, abriu o mar vermelho, né? Bateu na rocha e veio água. Nossa, o povo deve ser hiper agradecido com Moisés. Era assim? Nada, irmãos. Vez tras vez o povo queria era apedrejar Moisés. Achava ele um chato, um inconveniente, que ficava só incomodando, só achando defeito no povo. Ai, por que não cuida da sua própria vida? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Vai cuidar da sua própria vida, porque da minha cuido eu. Irmãos, o ser humano não mudou de 3.000 anos para cá, é o mesmo. E o servo de Deus verdadeiro também não mudou. O servo de Deus verdadeiro continua sendo o crítico, o chato, o inconveniente, o que fala mesmo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não fala com violência, ok, mas fala. Em Eclesiastes está escrito: lança o teu pão sobre as águas. Lança ele, joga lá. Quem sabe você colhe. Não é verdade? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não recolhas a tua mão, porque não sabes qual há de frutificar. Se é o do primeiro dia, se é o do segundo dia. Lança, faz o teu trabalho, deixa o resto com Deus. Você joga a semente como bom semeador, e eu também. E Deus manda a chuva e o sol do Espírito, e Ele faz crescer. Sabe, irmãos, nós devemos trabalhar com fé, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós devemos ser fiéis ao nosso chamado, à nossa comissão. Deus nos deu uma luz que quase 7 bilhões de pessoas não possuem. E essas pessoas precisam serem iluminadas. Ontem nós conversávamos mais uma vez, né, sobre evangelização nos cantos mais longínquos do planeta. Oi, irmãos! Nossa obra só para o dia em que as pragas do Apocalipse caírem. Aí já não há mais o que fazer. Acabou o tempo de graça. Mas até lá, nós temos que ir avançando. A igreja de Deus sai vencendo e para vencer. E ela vence quando ela fala a verdade. Quando ela proclama o que é certo. Entendem? Sabe, irmãos? Nós não podemos ficar tímidos, acabrunhados, desanimados, pensando: ah, não, ninguém escuta. Ninguém escuta hoje. Mas quem disse que amanhã não vão refletir no que você disse? Aí talvez amanhã, depois de terem sido tratados pelo trator da aprovação, aqueles corações venham com um solo, uma terra bem maciazinha, né? Aí a pessoa vem: poxa, lembrei daquilo que você falou, né? Não escutei, por isso que eu estou sofrendo tudo isso aqui. Quantos já não escutaram isso? Não é verdade? Mas eles só puderam chegar a esta conclusão porque na época em que eles não queriam escutar, você falou. Certa vez eu vi um vídeo cujo título era Uma Verdade Inconveniente. Não vou dizer que eu concordo com tudo que eu vi naquele vídeo mais ambientalista. Mas posso sim assegurar que todo cristão tem uma verdade inconveniente para o coração carnal. É ou não é? O coração carnal não quer escutar. Agora, não interessa se ele não quer escutar. Pelo menos uma vez ele vai escutar. Até que ele diga: não quero mais. Certo? Mas nós temos que falar. Meus queridos irmãos,
Deus quer que nós sejamos atalaias fiéis. Nós conhecemos as profecias do Apocalipse. Nós vemos que estamos no tempo do fim. Nós estamos vendo o diabo avançando pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelo MP3, pelo CD, pelo celular, não é assim? Pelo smartphone. E nós temos que fazer alguma coisa. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, e assim vai, né? O Twitter. Por tudo que é lugar, o diabo está cercando. E nós temos que ter aquela espada, né? Ou aquele facãozão que você entra no mato e vai limpando, entendeu? Você vai passando na tua frente e vai tirando aquele mato alto. Fala, onde eu tiver, a espada vai valer. A espada da palavra do Senhor. Irmãos, sejamos valorosos. Nós somos do exército do Senhor. Amém. Que nada nos faça retroceder, que nada nos faça ficarmos tímidos, mas vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Quem hoje gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero fazer parte do teu exército, eu quero ser intrépido, eu quero falar a verdade, doa a quem doer, mas se o Senhor me comissionou, eu não quero me calar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então nos ajoelhar, vamos falar com Deus, pedir que Ele cele esta decisão em nossos corações. Santo e bom Deus, nós queremos pedir o dom do Espírito Santo nesta manhã, para que o Senhor dê a todos nós um coração intrépido, coragem absoluta, para que falemos a Tua verdade, para que não deixemos de anunciar todo o Teu conselho para as almas que estão perecendo. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, nos lavar e banir de nós toda a timidez, todo o desânimo, todo o acabrunhamento, e que possamos ser atalaias fiéis. Ó Senhor Deus, e assim, que em breve, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós possamos dizer que estamos livres do sangue de toda pessoa da terra, porque fizemos o que o Senhor pediu para fazermos. Abençoa-nos, ajuda-nos como igreja, para que possamos cumprir esta missão. E abençoa não somente aos que aqui estão, mas também, ó Deus, aqueles que nos assistem pelo vídeo em todas as partes da terra. Certamente há aqueles que estão na França, um país permeado pelo ateísmo, que estão, Senhor, na Austrália, um país onde as pessoas, a maioria, diz, não quero escutar. E vários outros países, Senhor, onde é tão difícil, aparentemente, a Tua palavra entrar. Mas que o Senhor conceda a estas pessoas também o espírito e poder de Elias, de intrepidez, e que elas falem a verdade que têm escutado, ó Deus. Que elas se alistem para o Teu exército e auxiliem a obra que o Senhor deu a este ministério. Quarto anjo, advertência final. Amém. Assim, ó Deus, que a Tua palavra chegue a todos os recônditos da terra, aos lugares mais longínquos, e assim todas as pessoas tomem a sua decisão final. Amém. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queria falar a você que nos assiste, que você possa continuar nos assistindo, recebendo a palavra do Senhor. Tenho certeza, uma palavra que salva vidas. Nós estaremos fazendo a nossa próxima transmissão na próxima quarta-feira, às 8h20 da noite. Convido você para nos assistir no canal youtube.com/TV Advertência Final. youtube.com/TV Advertência Final. Você também nos assiste pelo site advertenciafinal.com.br. E se você foi tocado pelo Senhor e deseja unir-se a este exército de pessoas que estão a pregar a verdade, se você quer fazer parte deste ministério, Quarto Anjo, Advertência Final,
Eu vou te dar o nosso endereço de e-mail. Peço que você envie uma mensagem para nós, para que nós possamos entrar em contato, e posso te adiantar, vai ser uma alegria para nós te auxiliar nesta caminhada e caminhar juntos. Amém? Então tome nota, pegue lá papel e caneta, ou teu celular para você digitar, tablet, computador, enfim. Nosso contato é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, queremos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Nos despedimos em nome do Senhor Jesus. Espero que você possa estar conosco, estudando a palavra de Deus nas próximas oportunidades. Até lá.